Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 68, Artilheira e Arqueira. Parte 3. Aqui. Sim. Tendo atingido o nível mais alto, Shizu e Neia trocaram olhares. Havia apenas uma porta aqui. Isso significava que, sem dúvida, estavam em seu objetivo. Elas acenaram uma para a outra e então chutaram a porta. Elas há muito abdicaram qualquer pensamento sobre uma entrada secreta. Afinal, tinham acabado de travar uma grande batalha com Vaughn. Dito isto, as duas se inclinaram contra o batente da porta, no caso de alguém atacá-las assim que fosse aberta. Porém, sua cautela foi em vão. As duas entraram no cômodo ao mesmo tempo. Neia rangeu os dentes contra a dor do ombro e foi para a esquerda, enquanto Shizu foi para a direita, e as duas cobriram uma a outra. A primeira coisa que viram foi uma cama grande com dossel. Talvez seus enfeites de renda já tivessem sido brancos, mas a idade os enegreceu. O cômodo também continha uma cômoda simples e móveis de tamanho humano, como um armário e outros. Essas peças de mobília de estilo nobre estavam velhas e danificadas, pareciam mais mercadorias usadas do que móveis antigos. O rápido olhar através da sala não revelou demi-humanos. Shizu levantou o queixo para sinalizar para Neia, que, em resposta, se aproximou silenciosamente do armário antes de abrir as portas. É claro que Neia a abriu ficando fora do caminho para o caso de alguma coisa acontecer. Ao mesmo tempo, Shizu apontava o cano de sua arma mágica no interior do gabinete. Nada aqui. Depois disso, as duas olharam para a cama. Verificaram que não havia nada por baixo e se aproximaram. Uma parte estava abaulada. Neia olhou para Shizu antes de acenar para mostrar que entendia, e então ela levantou o cobertor. Havia um majestoso pedaço de carne roxa brilhante ali. Não, seria melhor dizer que era uma larva enorme. Tinha cerca de 90 centímetros de comprimento e não tinha as mãos, apenas pés atarracados. Shizu apontou o cano da arma para ele sem qualquer hesitação, e Neia apressou-se a chamá-la. Espere. Esse é o alvo para o qual fomos enviadas para resgatar, o príncipe dos Zerrins. Isto. Foi isso que a emissária Zerrin disse a Neia. No entanto, ela podia entender as dúvidas de Shizu, porque Neia estava bastante confusa quando a Zerrin lhe dera a descrição do príncipe Zerrin. Os Zerrins eram uma espécie de demi-humanos cuja realeza parecia muito diferente de outros indivíduos de sua espécie. Além disso, eles também deveriam ser sexualmente dimórficos. Pode nos ouvir, príncipe Zerrin-sama. Fale. Parece que você não é minha comida. Ele parecia um adolescente. Neia estava curiosa para saber de onde sua voz estava vindo e o examinou, e então ela viu uma boca semelhante à boca de vermes se abrindo e fechando. Exato. Nos pediram para resgatá-lo. Vamos começar tirando o senhor daqui. Ele ainda era um príncipe, mesmo com essa aparência, então ela tinha que obedecer às regras da etiqueta. Além disso, ela precisaria da ajuda de sua raça quando encontrasse o rei feiticeiro. Portanto, deveria fazer-lhe dever um favor agora, em vez de ofendê-lo. Foi um pedido de minhas companheiras de ovo. Quem lhe pediu para fazer isso? Foi uma Zerrin chamada Biabiabi. O senhor a conhece? A Biabiabi. Ah, então foi ela. Mas se eu deixar este lugar, já o Dabalt-sama ficará zangado. Isto colocará o povo Zerrin e particularmente o rei em perigo. Embora eu não esteja muito certa sobre os detalhes, parece que o rei faleceu, então devemos pelo menos resgatá-lo. É por isso que a Zerrin fez esse pedido a nós. Que? Era impossível para um humano como Neia ler as expressões do príncipe Zerrin, que não podia ser nada além de uma larva gigantesca. No entanto, ela podia sentir claramente a profunda tristeza em sua voz. O pai, na verdade, eu entendo. Aquele desgraçado do Jaldabalt. Nesse caso, vocês podem me tirar daqui em segurança. As subalternas de Vossa Alteza nos guiarão,
Então eu acho que tudo deve ficar bem. Entendo, ó, heróis humanos, que vieram até aqui para me ajudar. Eu tenho um pedido vergonhoso a fazer. Podem fingir que me levaram contra a minha vontade e que eu resisti ao resgate. Esse pedido foi provavelmente apenas caso alguém os visse. Compreendo. Vamos fingir que é assim. Muito obrigado. O príncipe levantou a cabeça. Embora parecesse um verme erguendo cabeça, provavelmente era assim que sua espécie expressava sua gratidão. Neia envolveu o príncipe nos lençóis como um bebê. Se fosse um bebê, ela teria ficado com medo dele chorar. Ela experimentara isso 2 vezes agora, e o segurou. Ela amarrou firmemente o cobertor ao redor do peito, para que ele não se soltasse, mesmo quando ela estava se movendo vigorosamente. O peso no ombro dela fez Neia se machucar. Ela enxugou o suor que cobria sua testa e usou a magia do colar. Suas feridas se curaram instantaneamente. Agora ela ficaria bem, mesmo que tivesse que correr com o príncipe nas costas. O senhor está confortável. Se doer, por favor, me avise imediatamente. Sim, não sinto desconforto algum, mas você cheira muito bem. Isso me deixa com fome. Ouvir aquelas palavras ditas nos arredores de seu pescoço fez Neia estremecer. O que os Zerrums comem? Shizu fez uma pergunta que Neia não queria perguntar. Os fluidos corporais das criaturas vivas, estejam elas vivas ou moribundas. Um arrepio percorreu a espinha de Neia. Eu ficarei zangada se fizer algo estranho para a minha Kouai. Não precisa se preocupar. Eu não estou com fome o suficiente para fazer uma coisa dessas com as heroínas que vieram me resgatar. Embora eu não tenha tido permissão para partir nenhuma vez desde o dia em que me trouxeram aqui, eles cuidaram de me alimentar, pelo menos. Se ela soubesse exatamente com o que eles o alimentaram, provavelmente teria derrubado ele como uma tonelada de tijolos. Então Neia rapidamente parou de ouvir. Felizmente, Shizu não perguntou mais nada. Tudo bem, vamos. Certo. Sim, por favor. Depois dessa breve permuta, as 2 ou melhor, os 3 começaram a se mexer. Não havia tempo a perder com conversa fiada durante uma infiltração clandestina. Felizmente, eles conseguiram retornar à despensa sem incidentes. Foi quando Shizu levantou a mão para detê-los. Há pessoas dentro. Conto com você para isso. Shizu preparou sua arma mágica e abriu a porta à força. Então ela parou. Shizu olhou para trás. Não tenho certeza de quem são. Mas são os Zerrins, muitos. Provavelmente a equipe de resgate. Especificamente, elas eram as Zerrins que trouxeram Neia e Shizu para cá. Elas provavelmente haviam chegado primeiro porque Neia e Shizu tinham demorado mais do que o previsto. Depois de entrarem na despensa, as 5 Zerrins que lá estavam se viraram para eles sincronamente. A visão desses monstros com rostos ilegíveis fazendo a mesma coisa juntos gerou um sentimento dentro de Neia que era algo entre o medo e a repulsa. Neia desfez os lençóis nas costas e revelou o príncipe Zerrin. Oh! É o príncipe! Disse Bibi. Neia não teria sido capaz de distingui-las se não falassem. Claro, se suas vozes não fossem dispares entre si como a do príncipe, ela sequer poderia ter sido capaz de dizer que eram as Zerrun que as ajudaram. Oh, minhas companheiras de ovo! Eu soube que meu pai se foi. Eu sei que ele, Jaldabaoth, não pretende manter sua palavra. Mas para onde vamos fugir depois de traí-lo? Ele já conquistou nossas terras e instalou seus demônios de confiança como seus governantes. Não estamos escolhendo nossa destruição ao rebelar-nos. Vossa Alteza tem razão em se preocupar. Mas para ele, o povo Zerrun não é diferente do gado. Nossa heroína, Bobirbei, chegou atrasada ao seu chamado, e isso foi motivo suficiente para ser julgada e a carne de seu ombro foi arrancada como punição. O quê? A Bobirbei. O estremecimento do príncipe disse a Neia que tal Zerrun devia ter algum status. Quando tudo estiver terminado, o povo Zerrun encontrará um lugar sob o governo de Jaldabaoth. Nós determinamos que a resposta é não. Meu príncipe, não há tempo,
Vamos guardar essas palavras para suas tolas. Podemos deixar essa questão para quando escaparmos. Este é o ponto de virada. Uma vez que cruzemos, devemos seguir nosso curso até o fim. Agora é a única vez que podemos voltar atrás. Diga-me, quando voltarmos à nossa colmeia, quando voltarmos para nossas colinas, como vocês pretendem viver? Essa terra é vasta. Com certeza haverá um lugar onde poderemos nos esconder. Você acha que as espécies seguirão a estrada para a destruição por essa chance tênue e fugaz? Me dê uma solução mais concreta e mais prática. Nesse caso, nem todos estão a serviço de Jaldabaoth. Poderíamos formar uma resistência. Tolice. Isso só vai convidar o Jaldabaoth a destruí-los. Um enxame de formigas atrai mais atenção do que uma única formiga. Biebebe ficou em silêncio quando o príncipe derrubou toda e qualquer proposta. Seria ruim se isso acontecesse. Neia e os demais realizaram essa operação perigosa para que tivesse essa oportunidade? Se o príncipe dissesse, não podemos fazer isso, afinal, seus esforços teriam sido desperdiçados. Foi então que Neia surgiu com algo para acalmar as preocupações do príncipe. Nesse caso, porque os erros não vão para o reino feiticeiro. O reino feiticeiro. O que é isso? Não foram apenas os erros, mas também Shizuke olhou para ela. Sim. É o país onde Momon reside. Ele é o herói que uma vez expulsou Jaldabaoth do reino. Neia percebeu que os erros estavam olhando para ela, mas ela não sabia das implicações desse olhar. Como os humanos poderiam entender as expressões de um Zerrin? O que diz é verdade. Aquela única sentença foi suficiente para Neia entender o motivo dos erros ficarem calados. Eles duvidaram da verdade das palavras de Neia. Mas isso era apenas esperado. Quanto mais conhecia o poder de Jaldabaoth, mais difícil era acreditar que alguém pudesse derrotá-lo. Cada palavra. Eu soube disso através de canais confiáveis. Na verdade, Shizu-san. Ela está certa. Neia fala a verdade. Além disso, essa foi a parte crucial. Neia se empolgou internamente. Se vocês forem para o reino feiticeiro, tenho certeza que eles aceitarão vocês como refugiados. Sermos refugiados. Havia amargura na voz do príncipe. Mas se o senhor puder fornecer informações sobre o rei feiticeiro do reino feiticeiro, tenho certeza de que não serão menosprezados quando chegarem lá. Calma. Porque eles ficariam felizes em ouvir sobre o seu próprio rei. Sim. Então, a localização do rei feiticeiro não é acurada. Isso é muito ruim, não? Na pior das hipóteses, ele pode até estar morto, não é verdade? Um momento, por favor. Sua Majestade não pode estar morto. Há evidências concretas e estamos verificando isso agora. Neia contou a eles que o rei feiticeiro poderia ter caído nas colinas onde os demi-humanos viviam, então ela queria contar com a ajuda deles para procurá-lo. O príncipe ficou em silêncio. Não vai funcionar. Neia pensou, mas já que ela já tinha feito seu discurso, ela não podia dizer mais nada. Agora era com eles. Além disso, mesmo que eles não pudessem fornecer qualquer assistência direta, eles deveriam ser capazes de pelo menos fornecer conhecimento, como haviam prometido. Entendo. Se fizermos um favor a eles, mas seremos aceitos como demi-humanos. O reino feiticeiro é uma nação de humanos, não é? Não é. O reino feiticeiro é uma nação governada por um Undead. Undead. Tanto o príncipe quanto as Zerrons em torno dele exclamaram como um. Você está nos dizendo para ir a um lugar tão perigoso. Todas as raças tinham um forte ódio pelos Undeads. Até mesmo Neia tinha sido assim antes de entender o rei feiticeiro. Ela ficou comovida com a constatação de que as pessoas à sua frente foram semelhantes a que ela tinha no passado. Um momento, por favor. O reino feiticeiro pode ser governado por um Undead, mas seu supremo governante é um rei de mente aberta e nobre, e eu pessoalmente testemunhei os humanos coexistindo pacificamente com os demi-humanos dentro do país.
Você está realmente chamando os Undeads de ótimos. Eu não posso acreditar que os humanos são tão... É o bastante. Neia dono, peço desculpas se minhas subordinadas a ofenderão. Seja honesta, o rei feiticeiro é realmente tão bom quanto você diz que ele é. Sim. Neia segurou seu peito enquanto respondia à pergunta do príncipe. Não podemos ler as expressões dos seres humanos. Mas eu entendo que vindo de você, alguém que teve coragem para mergulhar atrás das linhas inimigas a fim de efetuar um resgate tão ousado, essas afirmações possuem grande verdade. Portanto, eu devo acreditar nele também, não no rei feiticeiro que é um Undead, mas o rei feiticeiro em quem você colocou sua fé. Vamos confiar nosso futuro ao rei feiticeiro, então. Oh! As erros gritaram de alegria. Parece que chegamos a uma decisão. Nesse caso, rezo para que fuja para o reino feiticeiro o mais rápido possível, meu príncipe. Infelizmente, há algumas notícias muito ruins. Nos informaram que um dos demônios de confiança de Jaldabaoth chegará em breve. Eu pensei que teríamos mais alguns dias antes que ele chegasse, mas será ruim se formos encontrados. Tudo bem, vamos. Como espécie, os Zerun eram em grande parte compostos de fêmeas, com pouquíssimos machos. Praticamente só o rei e o príncipe estavam na última categoria. Se os machos de uma tribo fossem exterminados, embora houvesse casos em que as fêmeas pudessem mudar de sexo, a tribo seria colocada no caminho da extinção. Portanto, o príncipe precisava fugir para um lugar absolutamente seguro, o reino feiticeiro, e foi por isso que eles tiveram a discussão anterior. Um demônio de confiança de Jaldabaoth. Ele está vindo. Havia uma palavra que as Zeruns tinham dito que ela não podia ignorar. Você não o viu. Ele tem 3 demônios de confiança ao seu lado e um deles está vindo para cá. Precisamos derrotá-lo aqui. Ao ouvir as palavras de Shizu, o príncipe, que havia sido deixado no chão, de repente se debateu. Você está louca. Vocês duas devem ser muito fortes para terem sido capazes de me resgatar, mas mesmo assim, vocês nunca conseguirão derrotá-lo. O rótulo de forte só se aplicava a Shizu, mas Neia não conseguia encontrar uma chance de se intrometer e, assim, ela não conseguiu esclarecer as coisas. Dizem que ele se teletransporta entre muitas cidades. Ele vindo que é uma oportunidade rara. Se deixar isso passar, você não terá outra chance. Isso é verdade? Meu príncipe. Acalme-se e pense sobre isso. Se pudermos matar um dos auxiliares de Jaldabaoth, sua cadeia de comando cairá no caos, e será mais difícil para eles nos encontrarem, já que não estão indo para as colinas, mas para o reino feiticeiro. Então, é possível derrotá-lo. Não sei. Mas esta é a única chance. Então vamos emboscá-lo. Aposto que foi graças às suas forças que mataram aquele Vaum. Disse o príncipe. Ele ficou bastante chocado quando viu o cadáver do demi-humano no caminho de volta. Ouçam bem, todas vocês. A partir de agora, vamos ajudar as duas a derrotar o servo de Jaldabaoth. Sim, senhor. Existem 2 humanas e 6 de nós. Até recentemente, nós 8 éramos inimigos em comum, mas agora somos companheiros de batalha. Tal como os que aparecem nas sagas heróicas cantadas. E, surpreendida, Neia voltou a verificar o número de Zerrans presentes e, depois de ver que não se enganara, falou apressadamente. Espere, por favor, espere. O senhor não precisa se envolver nisso, meu príncipe. Afinal, viemos aqui para protegê-lo. Além disso, o que esse príncipe poderia fazer em combate? Por mais gentil que alguém quisesse interpretar suas intenções, ele ainda era uma larva gigantesca que se rastejava pelo chão. Honestamente, seria menos problemático se ele simplesmente a seguisse como um estandarte de batalha. Entendo. Então para vocês, a missão acabou, já que me ajudaram a escapar. Estou bem ciente disso. No entanto, com a minha ajuda, deverá ser mais fácil derrotar o lacaio de Jaldabaoth. Não, eu diria que sem mim, será muito difícil para vocês derrotá-lo, mesmo que sejam as heroínas que derrotaram o Vaum. Shizu derrotou o Vaum sozinha.
Neia não teve nada a ver com isso. Mesmo assim, o príncipe ainda considerava ambas como heroínas, o que a deixava muito constrangida. Então, o senhor quer dizer que podemos fazer isso se conseguirmos a ajuda de todos os Zerrins? O príncipe fez um barulho estranho. Não, não, grandes heroínas. Ainda não entenderão. Eu posso conjurar magias espirituais de 4º nível. 4º nível. Neia ficou surpresa. O 4º nível de magia era um reino que apenas os gênios mal conseguiam alcançar após muitos anos de muito trabalho e esforço. No reino sacro, as únicas pessoas que poderiam lançar tais magias eram a suma sacerdotisa Kelart Custodio e a rainha sagrada Calca Bessares. Neia olhou para o lado, pensando que Shizu ficaria tão surpresa quanto ela, mas o rosto de Shizu estava vazio como sempre. Uma empregada demônio com dificuldade 150, como esperado dela, tais coisas nem sequer a perturbam. Todos os Zerrins são tão poderosos quanto o senhor. O príncipe fez outro som estranho e se debateu como um peixe capturado. Eu sou especial. Precisamente. É por isso que ele é o príncipe. Depois de ouvir a voz orgulhosa da Zerrin, Neia refletiu, faz sentido. Pois relembrou o conteúdo das aulas que ela havia tomado uma vez. É isso então. As realezas de algumas espécies são muito mais poderosas do que os plebeus, ao ponto de algumas parecerem ser de uma espécie completamente diferente. Dito isso, eu tenho uma fraqueza, ou seja, sou muito lento. Bem, isso é verdade. Neia pensou. Isso era óbvio de relance. Se alguém se aproximar de mim, eu serei morto sem a chance de revidar. Então, posso incomodar-lhe para que me carregue. Eu posso lançar magias quando necessário. Entendo. Compreendo o que o senhor deseja fazer. Mas não seria melhor que uma das Zerrins, isto é, suas guardas reais, levasse o senhor em nosso lugar? Ao contrário do nosso príncipe, nos especializamos em combate corpo a corpo. Vocês lutam à distância, estou certa? Sim, isso mesmo. Seria melhor se Shizu-san ou eu o carregasse. Enfim, vamos deixar isso de lado por enquanto. Seria ruim se arrastássemos o príncipe para isso e ele acabasse morrendo. Neia. Há um significado especial para carregar o príncipe. É por isso que ele sugeriu ir conosco. Fufufo. De fato, existe. Quero dizer, sabe alguma coisa sobre ele? Falo daquele demônio igual à árvore murcha que se enfeita com cabeças. Existem vários demônios como esse. Silquiates, Crowns, Circletes e Corolas. Shizu contou os 4 tipos em seus dedos. Eu acredito que o lacaio demônio deve ser um deles. Mas, se encontrarmos um Silquiate, devemos fugir. Mesmo eu não poderia ganhar contra um. Então você sabia. Neia ficou surpresa e, em seguida, esse sentimento foi substituído pela raiva. Quando elas se prepararam para a missão, Shizu disse que ela não sabia muito sobre os lacaios demônios. Ela mentiu para eles. Isso porque, se ela estivesse tentando manter informações sobre o exército de Jaldabaoth do Reino Sacro, isso significaria que Shizu nunca esteve sob o controle do Rei Feiticeiro desde o início. Também significa que a existência de Shizu não provava nada sobre a segurança do Rei Feiticeiro. Eu confiei em você. E no fim, você estava mentindo para mim desde o começo. Apanhada em suas emoções, Neia agarrou Shizu pelos ombros. Ela usou muita força, mas a empregada demônio não parecia ferida. Não foi porque Shizu não tinha emoções, mas porque essa quantidade de força não era nada para ela. O arrependimento e ressentimento insuportáveis fizeram Neia querer chorar. Ela tinha pensado que tinha forjado um vínculo com Shizu, mas no final ela acabou sendo nada mais do que uma piada. Neia não pôde deixar de zombar de si mesma. O rosto de Shizu estava tão vazio quanto antes. Ainda assim, houve uma mudança sutil que só Neia podia ler. Aflição, contemplação ou talvez remorso. Eu sinto muito. Shizu espremeu essas palavras entre seus lábios depois de um longo silêncio. Dificilmente se qualificava como um pedido de desculpas, na verdade,
Serviu apenas para alimentar as chamas de sua raiva. Mas agora, Shizu parecia estranhamente impotente, e vê-la assim ajudou Neia a recuperar um pouco de sua compostura. Cuidadosamente, como se estivesse fazendo algo que nunca havia tentado antes, Shizu continuou em silêncio. Se soubesse o quão forte esse lacaio demônio é, você e os outros poderiam ter tido medo e não realizado a operação. Mas para o bem da vitória do Ainsama, nós devemos vencer esta luta. Foi por isso que eu menti. Cada palavra que ela disse tinha sido cuidadosamente considerada antes de ser colocada em uma declaração sincera e aflita. Mas essas palavras também continham uma fé genuína e inabalável. Neia não sabia como ver através de mentiras. Sem mencionar que ela era um demônio não, mesmo que ela não fosse um demônio, Neia não seria capaz de dizer se uma garota de rosto inexpressivo como ela estava falando a verdade. No entanto, mesmo que ela estivesse se alimentando de informações para Jaldabaoth como um espiã, ou tentando derrubar o reino sacro de dentro, as ações de Shizu até agora não correspondiam a essas motivações. Ela deveria ter agido de forma mais sensata. E mais do que qualquer outra coisa, Neia queria acreditar em Shizu. Parte disso era porque sua existência era uma prova da sobrevivência do rei feiticeiro, mas também porque a conexão misteriosa que ela compartilhava com Shizu se tornou insubstituível. Tudo bem. Eu acredito em você. Mas não faça pouco caso de mim, é só o que peço. Eu ficaria feliz em enfrentar qualquer perigo ou medo se for para o bem de Sua Majestade. Shizu pareceu visivelmente aliviada. Como esperado, não seria o caso dela ser uma espiã. Quando considerou isso, ficou evidente que ela não era adequada para essas coisas. Enquanto pensava nisso, um sorriso natural e espontâneo voltou ao rosto de Neia. Tudo bem, podemos voltar ao tópico anterior. Se você sabe muito sobre eles, pode nos contar sobre as habilidades desse demônio. Todos esses demônios possuem as mesmas habilidades, mas não são muito fortes em suas formas básicas. Mas, o problema surge quando esses demônios são capazes de obter cabeças de criaturas inteligentes, particularmente se conseguirem de Magic Casters. De acordo com Shizu, demônios desse tipo poderiam equipar-se com as cabeças de Magic Casters e usar os poderes dos donos das cabeças. Os Silkiates podiam usar 4 cabeças de uma só vez, os Kronks podiam usar 3, os Circletes podiam usar 2, e os Corollas podiam usar 1. O seu nível de ameaça aumentava exponencialmente se conseguissem obter as cabeças de Magic Casters excepcionais. Não importa quão boa seja a cabeça que um Corolla use, ele só pode lançar magias de até o 3º nível. Silkiates, por outro lado, pode lançar magias de até o 10º. Espere um momento. Tanto o príncipe quanto Neia interromperam Shizu. Neia e o príncipe trocaram olhares. Mesmo Neia não conseguindo ler o rosto do príncipe, Neia tinha certeza de que ele estava pensando a mesma coisa que ela. Diga primeiro. Você disse 10º nível. O 5º nível não é o mais alto nível de magia. Foi como o príncipe disse. Neia ouvira dizer que esse era o limite da magia. A razão pela qual ela sentiu que o rei feiticeiro poderia usar magias do 6º nível também se originou disso. Em resposta à pergunta do príncipe, Shizu balançou a cabeça como se dissesse, o que vou fazer com você? O 10º nível é o mais alto nível de magia. A magia que Jaldabaoth usou para chamar meteoros do céu também pertence a esse nível. Como podemos vencer que? Isso só pode ser brincadeira. Não me diga, Sua Majestade, que desafiou Jaldabaoth. Quando a verdade chocante atingiu Neia, o príncipe também estava estremecendo de choque. O 10º nível? Não pode ser verdade, né? O 10º nível. Poderia ser verdade. E pensar que eu estava tão orgulhoso de mim e do meu 4º nível. Não, o 4º nível já era muito poderoso. A arrogância seria justificada a usar tal nível. Havia poucos e preciosos Magic Casters capazes de atingir esse nível. Shizu, eu gostaria de checar algo, mas...
Sua Majestade pode usar magias do 10º nível, também. Mas é claro. Por que fez essa pergunta idiota? O tom de Shizu parecia implicar. Ela parecia estar revirando os olhos. Pode ser a primeira vez que Neia havia discernido tão claramente os sentimentos de Shizu. O príncipe, que era um mágico caster, estava se contorcendo com o baita choque. Ah! Ah! Então o rei da terra para a qual estamos fugindo, o rei feiticeiro é um ser undead tão poderoso assim? O domínio do 10º nível significa que ele é no mínimo 2 vezes mais poderoso que eu. Ah! Shizu suspirou profundamente. Sua Majestade. Chame-o de Sua Majestade. Assim, sim. Sua Majestade é verdadeiramente poderoso. Quando se pensava calmamente sobre isso, Shizu tinha sido bastante rude com o príncipe de toda uma tribo, mas como Shizu estava falando sobre fatos, Neia admitiu tacitamente suas ações enquanto expressava sua concordância. De fato, Príncipe Sama. Sua Majestade é incrivelmente poderoso. Ah, sim. Príncipe. Se pudesse localizar alguém tão poderoso, ele estaria em dívida com o Senhor. Você está absolutamente certa? Então reconsideraremos sua proposta anterior, para procurar por Sua Majestade nas colinas. Daremos nosso total apoio. Neia cerrou os punhos em entusiasmo. Muito obrigada, Príncipe Sama. Então, Shizu, você poderia continuar o que estava dizendo. Sobre o quão poderoso o Ain-sama é. Estávamos falando sobre aquele lacaio do Jaldabaoth. Ah, eu também gostaria de ouvir sobre o rei feiticeiro. Você poderia me contar mais depois que voltarmos em segurança. Demônios de múltiplas cabeças com múltiplas cabeças equipadas podem usá-las ao mesmo tempo e conjurar múltiplas magias de uma vez, mas existem várias condições. Primeiro, cada cabeça só pode usar 2 magias ao mesmo tempo. Além disso, há um limite em quantos níveis de magias podem ser conjuradas de uma só vez. Por exemplo, os Silkiates podem conjurar um número máximo de 15 níveis de magias ao mesmo tempo. 15 níveis. As magias atingem no máximo 15 níveis. Elas não vão tão alto. Os níveis das magias somados que podem chegar ao máximo de 15. O príncipe se contorceu de alívio diante da resposta de Shizu. O fato de que Neia pudesse supor um pouco de como o príncipe se sentiu através de suas ações começou a assustá-la. Continuando. O importante é quantas cabeças esse demônio pôde equipar de uma só vez. 2. Uma é uma cabeça demi-humana e a outra é a cabeça de um humano como vocês. Neia tinha um mau pressentimento sobre isso. Jaldabaoth estava segurando um corpo humano quando apareceu. Sua metade superior não estava faltando. Como era essa cabeça humana, Príncipe Sama? Infelizmente, não posso distinguir indivíduos de outras espécies que não a minha. Ah, eu sei sobre a outra cabeça. Pertencia à rainha das espécies demi-humanas chamadas de Pandes. O nome dela é Grande Moter. Neia queria perguntar mais sobre os Pandes e a Grande Moter, mas havia coisas mais urgentes que ela precisava saber. Eu gostaria de perguntar sobre a humana. Que cor era o cabelo dela? Pelo cabelo você quer dizer o pelo na cabeça? Era um preto claro? Preto. Então não pertence a alguém do reino sacro. O coração de Neia estava de alguma forma aliviado. Por um momento, ela se perguntou se a cabeça pertencia à rainha. Agora que seu palpite se provara errado, ela sentiu uma profunda sensação de alívio. Ao mesmo tempo, Neia observou que isso pode ser uma sugestão para outro enigma. Ela ouvira dizer que os humanos das regiões do sul geralmente tinham cabelos negros. Então é isso? Neia pensou. Será que o Jaldabaoth veio de lá? Ela se perguntou. Para o reino sacro, as regiões do sul não eram uma terra governada por humanos. Menos da metade da população era humana, e muitos deles tinham o sangue de outras espécies, e esse número estava aumentando constantemente. De acordo com o que Neia sabia, apenas o reino sacro, o império e o reino que eram governados pela realeza humana. A aliança cidade-estado e a teocracia não tinham famílias reais.
Então foi por isso que nenhuma notícia sobre Jaldabaoth chegou a esses países dominados por humanos. A propósito, demônios de múltiplas cabeças não podem usar as habilidades de cabeças que não pertencem a Magic Casters. Eles não ganham as habilidades de guerreiros equipando a cabeça de um guerreiro. Isso é porque existem outros demônios com essas habilidades. Nesse caso, a cabeça da demi-humana. Príncipe Sama. O senhor pode nos contar um pouco sobre essa grande moter? Claro! É por isso que quero batalhar junto de vocês. Os pandas são uma espécie que se alimenta de musgo e se parecem conosco. Em outras palavras, se pareciam com larvas. Neia sentiu uma pontada de repulsa ao pensar em um demônio que se enfeitava com a cabeça de um verme. Grande Moter também é uma Magic Caster espiritual. De fato. Eu uso o princípio Yin dos 5 elementos, mas a Grande Moter é o oposto, ela usa o princípio Yang dos 5 elementos e Yin e Yang são dois extremos, e as magias de um podem resistir ou dificultar as magias do outro. Entendi. Shizu assentiu. Permitir que ele venha conosco melhorará nossas chances. Estou feliz que entenda. Pessoalmente, estou muito infeliz que um demônio esteja usando a cabeça da Grande Moter. De fato. Afinal de contas, ela foi meu primeiro amor. Meu príncipe. O que o senhor está dizendo? Como o senhor poderia se apaixonar por uma fêmea de outra espécie? Ah! Isso foi uma paixonite infantil. É diferente agora. Embora parecesse um tema meloso, tudo o que ela sentia sobre o primeiro amor de uma larva foi a total repugnância. Nesse caso, supondo que nosso inimigo seja um Circlet capaz de equipar duas cabeças de uma só vez, quantas séries de magias totais podem ser lançadas de uma só vez? Um máximo de 6 níveis. A propósito, os Crows podem conjurar no máximo 10 níveis. Então, se eu usar magias de 4º nível, ela só poderá conjurar magias de 2º nível. Claro, isso é simplesmente uma suposição, então ainda precisa ter cuidado. E a tal cabeça humana? Ainda sabemos pouco sobre isso. Neia. Eu sinto muito, mas não conheço essa pessoa de cabelos negros. Ainda assim, estou bastante surpresa. Pois pensei que iria direto para a luta, já que você é a Shizu. A Insama disse que coletar informações é muito importante. Ah, como esperado de Sua Majestade. Que excelente aviso. Quando Neia disse isso, Shizu estendeu a mão para ela, e Neia imediatamente agarrou e sacudiu. Boa menina. Se fosse mais bonita, eu colocaria um adesivo em você. Talvez um casaco de pele. Um adesivo. Ah, você já colocou um em mim, então eu não preciso de outro. Por favor, cole em outra pessoa que você goste. Você é a primeira pessoa a não gostar dos meus adesivos. E. Neia exclamou surpresa quando Shizu disse que ela foi a primeira. Depois disso, ela imediatamente percebeu que talvez Shizu, como um demônio, não tivesse tido muitos contatos com humanos. Não, era possível que outros a tivessem a desprezado em seus corações, mas não o ousassem demonstrar, devido ao medo que ela impõe por ser um demônio. Ela queria dar uma indireta, mas Neia não podia fazer nada como estragar a diversão de alguém que era leal ao mesmo ser supremo que ela. Assim, Neia simplesmente deixou passar com um sorriso sem graça. De fato, os humanos não têm pelo, muito parecido com nós, os Zergs. É por isso que eles moram em casas como essas. Por que não cavar buracos como nós fazemos? Príncipe, estamos nos afastando do assunto. Nós não temos muito tempo, precisamos lidar com isso antes que os humanos ataquem esta cidade. Em conclusão, o príncipe também irá. Ninguém falou contra isso. Ou melhor, Neia foi a única a expressar sua oposição a isso. Com relação às nossas táticas, vamos lidar com a linha de frente, mas o que devemos fazer se houver guardas que nos bloqueiem? Permitir que um conjurador se movimente livremente é muito perigoso. Vou me envolver em combates próximos. Ninguém questionou se ela poderia fazer isso. Afinal, ela foi metade da equipe capaz de derrotar o Guardião Vão, embora, de fato,
Shizu tenha feito praticamente tudo. Então ninguém duvidava das habilidades de Shizu. Tudo certo? Então nós vamos nos mover. Antes de aproximar-se do lacaio, nos coloque nos barris e nos leve para dentro. Se você disser que está levando comida para o demônio sob as ordens dele, poderemos nos aproximar dele. Por nós, o príncipe estava se referindo a si mesmo, Neia e Shizu. Enquanto os três permanecessem despercebidos, eles poderiam continuar mantendo sua farsa. A traição dos Zerrans não havia sido detectada. Essa era uma tática que só poderia ser aplicada agora. Mais uma vez, Shizu e Neia se esconderam dentro dos barris que usaram para entrar na cidade. Shizu-san. Nós somos realmente sortudas. Shizu colocou a cabeça para fora do barril. Por quê? Veja bem. Tudo está indo bem para nós. Graças à traição dos Zerrans, conseguimos salvar o príncipe, e até o lacaio do Jaldabaoth está aqui. Se o derrotarmos, teremos conseguido uma grande conquista. Dessa forma, ninguém mais poderá falar mal de nós. Também poderemos montar facilmente uma equipe de resgate para encontrar Sua Majestade. Foi tudo coincidência. Neia foi derrotada pelo tom tanto severo de Shizu. E isso é errado? Tivemos sorte porque foi uma coincidência. Bem, tivemos sucesso porque Sua Majestade fez de você propriedade dele. Então acho que nesse sentido, não é realmente uma coincidência. Propriedade, do Ain-sama. Talvez propriedade não seja a palavra certa. Eu não me importo. Neia. Eu gosto muito de você. Você não é fofa, mas não me importo de dar-lhe outro adesivo. Doía um pouco ser chamada de não é fofa de novo, e enquanto pensava isso, Neia disse, esqueça isso. E se abaixou em seu barril.